Deus amado, hoje nós estamos felizes de novo, Senhor, porque nós estamos diante da Sua presença. Quando nós chegamos aqui nesse lugar, Senhor, o Seu amor nos envolve e a Sua presença também. Ó Deus, toma cada filho e filha Sua nas Suas mãos. Veja, Senhor, aquilo que nós estamos precisando, que o Seu amor possa encher o nosso coração e nós possamos confiar no Senhor, dando de nós aquilo que é o melhor que nós temos, assim como o Senhor deu o melhor do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Afasta tudo que tem na nossa mente, que está do lado de fora, e traz-nos para dentro, para encontrarmos com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Nenhum ser humano nunca vai entender o tamanho, a profundidade, a grandeza do plano da redenção, mas Deus fez de tudo para explicar para o ser humano. Então, antes de tudo, o Senhor Deus, depois que deu o cordeirinho, diz para Moisés: faz para mim um santuário, Moisés, lá no meio do deserto. E eu quero ensinar para o homem que não é só o cordeiro de Deus que salva o mundo, mas o homem precisa de um cordeiro, ele precisa de um intercessor, um sacerdote, e um sumo sacerdote e intercessor também. Por quê? Porque existem fases na história da terra em que eu, Deus, estou atuando para salvar o ser humano. Assim como uma criança nasce e ela não pode comer comidinha logo de cara, ela tem que tomar só leite, depois frutinha, papinha, e depois ela vai, e assim ela vai crescendo até ela se alimentar. Assim como ela não pode aprender já logo de uma vez a tabuada, nem a raiz quadrada, e nem os fundamentos da matemática, ela tem que começar a aprender a falar primeiro. Ela primeiro vai sorrir, e quando ela sorri, todo mundo acha uma graça. Olha, ele está sorrindo. E quando começa a andar, todo mundo acha uma graça também, e vai se desenvolvendo assim. Assim também eu, Deus, enquanto a humanidade se desenvolve, a história do ser humano se desenrola, eu, Deus, vou ensinando para eles coisas diferentes, e vou agindo na vida deles. E quando a humanidade estiver madura, eu, Deus, quando todos tiverem tido a oportunidade de me escolher de novo, com a sua liberdade de escolha, aí eu, Deus, volto a esse mundo para resgatar, para ressuscitar todos aqueles que me aceitaram desde o primeiro homem Adão, e eu os ressuscito a todos, e aqueles que estiverem vivos quando eu voltar, eu vou transformar, eu, Deus, vou transformar, e juntamente com aqueles vou levar para o céu. Então o Senhor Deus mandou Moisés construir um santuário, e esse santuário foi construído no meio do deserto. E aí nós começamos a ver a história do santuário, e nós vimos nos outros programas. Lá no pátio do santuário acontecia o sacrifício, ali ficava o altar, ali o cordeiro era morto, e tinha também a pia, que era o outro móvel do santuário. Ali, aliás, isso não estava dentro do santuário, estava no pátio, e o pátio não era o santuário, ele envolvia o santuário. E quando o sacerdote passava dentro daquele outro lugar, aquele era o lugar santo, só o sacerdote podia passar lá para dentro. Então ele passava para lá, e lá dentro haviam alguns móveis. O sacerdote levava o sangue do cordeiro que tinha sido morto. Nesse sangue estava o pecado do pecador. Por quê? O que o pecador tinha feito? Ele pôs a mão sobre a cabeça do cordeiro antes, confessou o seu pecado. O pecado passou simbolicamente para o cordeiro, e o sacerdote aparava o sangue com uma vasilha, e só ele podia levar lá para dentro. Por quê? Porque ele se preparava. O pecador não podia ir diante da presença de Deus, e todos os dias, o ano inteiro, o sacerdote entrava ali, e ali tinha 3 móveis: o altar de incenso lá na frente, de um lado o castiçal com as 7 lâmpadas, e do outro lado a mesa com os pães da proposição, ou da presença de Deus. E o sacerdote levava esse sangue ali, representando o sangue de Cristo. Quem era o sangue? Representava quem? A Cristo. E o sacerdote representava quem? A Cristo também. E amanhã você vai entender por que o sacerdote representava a Cristo também. Amanhã, ou no próximo programa, você vai aprender por que o sacerdote representava a Cristo. E uma vez por ano, aliás, todos os dias, o sacerdote borrifava o sangue do cordeiro naquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que era o outro compartimento do santuário. E uma vez por ano, o santuário era purificado dos seus pecados. Sacrifício, intercessão, e a última fase qual era mesmo?
Você lembra qual era? Juízo. Porque aquele dia era o dia do juízo, onde todos os pecados do ano inteiro eram passados em revista de novo. Mas o pecador não tinha sido perdoado? Tinha ou não? Tinha sido perdoado, mas o pecado perdoado estava registrado lá no santuário. Isso significa, Deus quer dizer para você e para mim, que Ele aceita você do jeito que você está, pecador do jeito que você é, miserável, sem querer saber de Deus. Ele arranca você da sua vida de pecado e traz você, mas quando Ele entrar no seu coração, Ele vai querer mudar o seu coração, Ele vai querer purificar o seu coração, Ele vai querer mudar a sua vida e mudar as suas atitudes. Não existe aquele cristão que diz assim: eu fui salvo por Jesus, agora eu sou salvo para sempre, posso bater na mulher, posso xingar a mulher, eu posso fazer tudo o que eu quiser, não tem problema. Não é assim. O Senhor Jesus entra e Ele transforma a sua vida. É assim. Por isso o sangue, o pecado ficava registrado no sangue o ano inteiro no santuário. Por quê? Porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ia fazer o juízo e ver se a pessoa tinha mesmo mudado de vida e se ela aceitava realmente o sacrifício. Por isso o juízo, o dia do juízo, era o último dia. O que acontecia dentro do santuário? A transgressão, o pecado acabava, dava fim aos pecados, porque perdoava todos os pecados e trazia justiça eterna para a terra. Não podemos esquecer isso hoje. O que o santuário fazia lá? Cessava. O que mais que ele fazia? Dava fim aos pecados. E o que mais? Trazia justiça eterna. Era isso que fazia o santuário. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os reis magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Reis magos? Quem eram esses homens? Eles eram judeus? Sim ou não? Não. Eram reis magos vindo do Oriente. Reis magos? Se eles eram reis magos, eles eram estudiosos de profecias. Eles se interessavam por profecias de todos os povos e eram homens de coração sincero. Por isso, lá no Oriente, na terra deles, eles estudaram também as profecias dos judeus. E estudando as profecias dos judeus, eles descobriram uma profecia que indicava quando ia acontecer o nascimento do Messias, o Deus feito homem que os judeus estavam esperando. E estudando essa profecia, eles pensaram: uau, nós estamos próximos, ou nós estamos perto dessa data, e o Messias dos judeus está para nascer qualquer dia desses. Quando? Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos que ele vai nascer. Nós temos que ficar atentos. E Deus então, como sabia que eles eram homens sinceros, de coração puro, Deus mandou um sinal visível para eles, que foi uma estrela, que na verdade não era estrela coisa nenhuma, era um grupo de anjos, não muito distante ali, que formavam alguma coisa parecida com uma estrela, uma luminosidade no céu. E eles aliaram o conhecimento que eles tinham da palavra de Deus e das escrituras, com o sinal que Deus deu, com a prova visível que Deus deu. E quando eles viram aquilo, eles disseram: nós temos que seguir aquela estrela, porque ela se move. E eles se arrumaram e fizeram a viagem, já na intenção de encontrar o Senhor Jesus, porque eles levaram presentes para dar para o Messias. Que tremenda fé tiveram esses homens! Nenhum judeu, nenhum líder judeu, nenhum pastor daquela época estava preparado para receber o Messias como aqueles homens estavam. E Deus deixou essa história registrada na Bíblia para nós cristãos. Para nós cristãos adventistas, Assembleia de Deus, nós presbiterianos, batistas, metodistas, de qualquer religião, deixarmos de lado esse negócio do preconceito religioso. Deus está dizendo para você e para mim aqui, que esses homens que não faziam parte do conhecido povo de Deus, esses homens tiveram mais fé do que aqueles que faziam parte. Aqueles que não levavam o nome de Deus tiveram mais fé do que aqueles que levam o nome de Deus.
E ai de nós, cada um de nós cristãos, quando nós olhamos para os não cristãos e os criticamos dizendo: ah, mas que absurdo, como pode? Eu me sinto melhor do que ele. Por que eu sou melhor do que ele? Um dos piores preconceitos que existe no mundo é o preconceito religioso. Eu estou para ver, guerras acontecem, e nós cristãos somos acusados de levantar guerras por causa de preconceito religioso. Você conversa com uma pessoa dentro de um ônibus, e a conversa está muito bem, você fala de Deus, e ela quer ouvir falar de Deus, até que a pessoa pergunta: de que religião você é? Você diz: eu sou adventista do sétimo dia. Ah, acabou. Por quê? Você é uma seita, é por isso. Você é seita, você não é religião, você é seita, porque você não aceita Jesus. Mas como eu não aceito Jesus? Você quer salvar pelas obras da lei, mas como eu quero salvar pelas obras da lei? Se guardar a lei não salva ninguém, não conta ponto para ninguém, como? E aí acaba a conversa. A palavra de Deus está dizendo: para de ter preconceito religioso. Deus tem pessoas sinceras em todas as religiões. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Não existem vários caminhos que levam a Deus, não. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida, e ele se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz. Só existe esse caminho, mas existe gente sincera espalhada para todos os lados, e esses reis vieram. Porém, existe uma pergunta tremenda. Esse era o ano 3, Jesus não nasceu no ano 0, por causa de problemas de calendário. Começaram a contar diferente. Então, o tempo de Jesus ter nascido é o ano 3. Que profecias esses homens estudaram? Quais foram as profecias que eles estudaram? Se tinha uma profecia que indicava para eles que estava perto do nascimento de Jesus, você conhece essa profecia? Você conhece? Aliás, essa profecia, eu já vou adiantar para você, que nós vemos hoje, diz exatamente o ano do nascimento de Jesus, o ano do batismo de Jesus, exatamente. Ela diz exatamente, porque as profecias da Bíblia não são como as profecias de Nostradamus e outras profecias, aquele negócio generalizado. A profecia da Bíblia, ela é detalhada, ela é detalhadíssima. Eles estudaram essas profecias. Vamos dar uma olhada. Daniel foi levado cativo. Quem foi Daniel? Daniel foi um jovem judeu que viveu 600 anos antes de Cristo, aproximadamente. Nessa época, o povo de Deus se apartou de Deus, se afastaram tanto de Deus, cuspiram tanto no rosto de Deus, que Deus teve que se afastar um pouco deles. E para eles poderem aprender, para eles poderem sentir falta de Deus, Deus não podia, eles não permitiam que Deus chegasse perto deles. Por isso Babilônia veio, um rei que você não pode esquecer o nome diferente, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei de Babilônia, entrou no povo de Israel, entrou em Judá, e ali ele acabou com Jerusalém, acabou com o templo, levou todos os materiais, os utensílios sagrados do templo, lá para a Babilônia, e junto ele levou Daniel, um jovem de 17 anos, cativo, ele e alguns príncipes, ou vários príncipes de lá de Israel. Nessa época agora, haviam se passado muitos anos, já não era mais o rei Nabucodonosor que era o rei de Babilônia. Nessa época, Belsazar era o rei de Babilônia, ele era um rei interino. O mais interessante é que quanto mais passa o tempo, mais a arqueologia ajuda a provar que a Bíblia estava certa. Há aproximadamente 100 anos atrás, os críticos da Bíblia, os descrentes, riam quando se falava a palavra Nínive, porque eles diziam: a cidade de Nínive não existiu. Isso é lenda bíblica, essa história de Jonas que foi pregar para Nínive. Não existiu Nínive, até que 100 anos atrás, os arqueólogos descobriram Nínive, uma das maiores cidades, com a maior biblioteca já encontrada pela arqueologia. E até pouco tempo atrás, os arqueólogos diziam que Belsazar nunca existiu, esse rei de Babilônia. No entanto, há pouco tempo atrás, os arqueólogos encontraram registros de que quando o rei Nabonide, e esse está registrado, já estava na história, Nabonide foi guerrear durante 8 anos, esse rei, Belsazar, foi rei interino de Babilônia. E portanto, os críticos de novo tiveram que se calar diante das evidências. É só esperar, e a Bíblia vai sendo comprovada cada vez mais pela arqueologia. Então Daniel teve um sonho. Quando a visão me veio,
pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi. E Daniel começou a ter uma visão muito diferente. O que Daniel viu? Ele viu todos os próximos impérios depois de Babilônia, todos eles. Primeiro império foi Babilônia. E se você pegar um livro de história qualquer, você vai ver, comparando com a Bíblia, Deus descreveu para Daniel que depois de Babilônia viria a Medo-Pérsia, e que depois da Medo-Pérsia viria a Grécia, e depois da Grécia viria Roma. Deus mostrou cada um desses impérios para Daniel, todos eles. Primeiro Babilônia, depois o quê? Depois Medo-Pérsia, depois Roma. E Deus disse para Daniel: depois esse reino de Roma vai se dividir, e nunca mais ele vai se unir, nunca mais vai ser um reino só, nunca mais. E de Roma nunca mais se uniu, e nunca mais teve um império mundial. Quando Hitler fez a Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha saiu conquistando e conquistando, quando faltava pouco para Hitler ser o imperador do mundo, as pessoas do mundo inteiro achavam e temiam que Hitler ia ser o imperador do mundo, porque não tinha quem batesse o exército da Alemanha, até que ele perdeu a batalha, suicidou, porque não teve saída. O que Deus disse não é desdito, a história confirma exatamente o que Deus fala, e nunca mais haverá uma só nação regendo o mundo inteiro. Não vai haver uma potência mundial como imperador do mundo, porque o Senhor Deus predisse, Ele falou, e assim é o que tem acontecido. Agora veja, surge então, no meio da visão de Daniel, ele viu os poderes todos vindo depois de Babilônia, e de Roma ele vê que surge um poder espiritual, um poder diferente. E ele diz assim, lá na profecia diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército dos céus e das estrelas, lançou por terra e os pisou. Que poder espiritual tremendo era esse! Aliás, esse poder, ele causou uma transgressão assoladora dentro do santuário, e a visão dizia assim: ele tinha esse poder todo e causou uma transgressão assoladora, além da contaminação que já existia no santuário, por causa do pecado do povo. Esse ser, esse poder espiritual contaminou o santuário de uma maneira diferente, uma transgressão assoladora, e Daniel ficou desesperado com isso. Daniel ouviu a conversa entre dois anjos, ele estava tendo a visão, aquele vívido na cabeça dele, e ele ouviu a conversa entre dois anjos, e a profecia diz assim: depois ouvi um santo, isso é Daniel falando, que falava, e disse outro santo àquele que falava, e ele disse assim: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Uma coisa, quando Daniel teve essa visão, ele estava cativo em Babilônia, já fazia alguns anos que Nabucodonosor tinha arrasado com Judá, com a cidade toda, e o santuário, o templo, ele tinha derrubado tudo e levado os objetos para a Babilônia. Como que o santuário estava sendo assolado? Como que havia uma transgressão assoladora se o santuário estava derrubado? Que santuário era esse? Até quando durará a visão do sacrifício diário? Qual era o sacrifício diário? Acontecia todos os dias lá no santuário de Israel. E da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Até quando durará? Um deles responde para Daniel. Ele tinha visto dois anjos conversando, um com o outro, e um disse e o outro ouviu, e Daniel só estava vendo os dois conversando. De repente um deles vira para Daniel e diz: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs. E o que? Santuário será? Vamos falar, santuário será purificado? E o? Santuário será purificado. Deus fez uma promessa para Daniel. Espera, Daniel, vai só 2.300 tardes e manhãs,
Essa transgressão assoladora só vai durar 2.300 tardes e manhãs. E depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário vai ser purificado. Fica tranquilo. Agora surgem perguntas: que santuário é esse que vai ser purificado? O que é a purificação do santuário? Você sabe o que é a purificação do santuário? O que é? Era o dia da purificação do santuário? O dia do juízo que a gente acabou de ver, que acontecia quantas vezes por ano? Uma vez por ano. O santuário vai ser, mas o que é 2.300 tardes e manhãs? 2.300 tardes e manhãs. Como é que funciona na Bíblia esse negócio de tarde e manhã? A Bíblia explica a Bíblia. Aqui você não vai me ver usando nenhum livro para explicar a Bíblia. Só texto bíblico explicando outro texto bíblico. Só a Bíblia explicando a Bíblia. E a palavra de Deus diz assim: chamou Deus, isso aí está em Gênesis 1:5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Como é que Deus descreve um dia? Uma tarde e uma manhã. Eu tenho descoberto que a coisa mais ridícula do mundo é o jeito que a gente conta a hora, pelo relógio. Porque qualquer judeu conta assim: quando o sol se põe, já começou o dia de amanhã, e vai até o pôr do sol do outro dia. Por que ele conta assim? Porque ele é judeu e ele aprendeu da Bíblia, e Deus criou assim. Foi tarde, ou a parte escura, e amanhã a parte clara. Um dia é uma parte escura e uma parte clara. Sabe quando você passa no pedágio, você faz uma viagem longa, demora para o povo te dizer boa noite, só quando o sol se põe, não é? O sol se põe e diz boa noite. E a noite é o período mais curto que existe para nós que contamos a hora pelo relógio, porque ela dura só nessa época de inverno, umas 6 horas. No horário de verão ela dura umas 4 só. Porque quando você passa meia-noite em 5, está escurão, e sabe o que eles dizem para você? Bom dia. Você nem dormiu ainda, estão dizendo bom dia. Mas como é que é bom dia, se está de noite ainda? Para Deus não. Deus criou, o dia começa com uma parte escura e a parte clara. Por isso uma tarde e uma manhã para Deus formam um dia. Por isso agora a gente já entende que na profecia está explicado o quê? Uma tarde e uma manhã igual a um dia. 2.300 tardes e manhãs seriam quantos o quê? 2.300 dias. Ou seja, o anjo falou para Daniel: fica tranquilo, porque vão se passar 2.300 dias, e aí o santuário vai ser purificado, vai acabar essa transgressão assoladora. Então agora está marcada a data. Qual é a data? Números 14:4 é um dos textos da Bíblia que mostra para a gente uma coisa interessante. E antes de você ler aquele texto, eu quero te explicar um negócio. Toda vez que na Bíblia a gente estuda profecia, livro profético, quando se trata de profecia, um dia equivale a um ano. Peraí, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Vou mostrar 2 textos, dos textos que existem. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, Deus está falando 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Aquele povo de Israel ficou 40 dias espiando a terra, e quando os espias voltaram, eles tiveram medo de entrar na terra. Por isso Deus disse: para cada dia que vocês ficaram lá espiando a terra, e depois não tiveram coragem de seguir sob o meu comando, eu vou dar para vocês cada dia um ano, e vocês vão levar 40 anos para entrar lá na terra de Canaã. Essa é uma profecia que eu estou fazendo para vocês. Tem mais texto mostrando isso. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o seco de Jerusalém, como o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. De novo, numa outra profecia, Deus está dizendo: vou dar para vocês 40 dias, cada dia por um ano. Tem mais gente que chegou a essa conclusão. Qualquer teólogo sabe disso. Você já ouviu falar de Isaac Newton? Isaac Newton é um cientista, mas ele escreveu mais livro religioso do que de ciência. Sabia disso ou não? Sabia disso? Ele tem muito mais livro religioso, e ele era um assíduo estudante das profecias, Isaac Newton. E depois de estudar a Bíblia, ele declarou que
havia um princípio dia-ano, e que 2.300 dias equivaliam a 2.300 anos. Olha o que ele diz nesse livro, Apocalipse de São João, por Isaac Newton. Nas profecias de Daniel, um dia equivale a um ano. E esse foi o Isaac Newton, e os teólogos concordam com a mesma coisa. Então, agora nós temos aí um período interessante, 2.300 anos. Nesses 2.300 anos, o que iria acontecer? O que ia acontecer em 2.300 anos? O santuário vai ser purificado. Porém, quando começam os 2.300 anos? E quando eles terminam? Será que a Bíblia fala isso? Daniel, fica tranquilo, você está vendo o santuário sendo assolado, uma transgressão assoladora. Fica tranquilo, vão ser 2.300 anos e o santuário vai ser purificado. Tá bom, mas conta desde quando? Desde quando Daniel teve a visão? Quando que conta? A própria profecia, a palavra de Deus vai explicar para nós até quando. Daniel está precisando da explicação também, porque Daniel vendo aquilo tudo, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Eis que se me apresentou diante uma como a aparência do homem. Ou seja, ele estava tendo a visão e ele procurou entender. Meu Deus, o que significa isso? 2.300 dias, 2.300 anos, mas eu não estou conseguindo entender. E ele começou a procurar entender, mas ele não conseguia entender. E aí o que aconteceu logo em seguida? E disse: a visão da tarde e da manhã, de novo ele está tendo a explicação, que foi dita é verdadeira. Tu porém, Daniel, preserva a visão, porque se refere ainda a dias muito distantes. Uau, que coisa tremenda, a palavra de Deus é tremenda. Há dias muito distantes. Ia acontecer muito depois da época de Daniel. Será que ia acontecer na nossa época? Será? O que é a purificação do santuário? Para quando será que seria isso? Uau, Deus continua falando. Daniel diz assim: eu, Daniel, enfraqueci, e eu estive doente alguns dias. Então eu me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel confidenciou com alguns amigos próximos dele, dizia: eu tive uma visão e foi assim, assim. O santuário estava sendo pisado, e depois eu ouvi uma conversa entre um e outro, e um dizia: até quando vai durar? E o anjo virou para mim e disse assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser purificado. Aquela emoção foi tão forte que Daniel ficou doente, enfraqueceu, adoeceu, e não tinha quem conseguisse explicar a visão. Mas Daniel estava orando, se esforçando, tentando encontrar a resposta. O que era aquilo? Ele estudou a Bíblia para entender, estudou as profecias do profeta Jeremias. Daniel orou a Deus, e Daniel começou a orar para Deus por duas coisas. Primeiro, pedindo perdão a Deus dos pecados dele e dos pecados do povo, e depois pedindo a Deus, rogando a Deus para explicar para ele o significado daquela tremenda profecia. Você já teve um sonho alguma vez e não conseguia saber o significado desse sonho? Sonhos são malucos, né? A gente sonha com coisas sem pé nem cabeça. Por isso, quando a gente sonha com alguma coisa que faz sentido, a gente pensa: ué, que sonho diferente esse. Tem alguns elementos ali, e a gente fica preocupado. Daniel, profeta de Deus, um homem dedicado a Deus, que buscava a Deus em oração sincero, ele sonhou e começou então a pedir a Deus para revelar a profecia. E ele orou pedindo perdão. Eu fico bobo de ver a reação de Daniel, porque nós temos a profecia nas nossas mãos. Nós não precisamos hoje adoecer por causa disso. Mas tem muita gente que não quer saber da profecia. Tem gente que tem medo de conhecer a profecia. Vai que eu vou saber essa profecia e depois vou ter que mudar a minha vida. Tem gente que dorme na profecia. Tem gente que não busca a Bíblia para não estudar a profecia. Por isso o Senhor Deus diz na sua palavra: o meu povo está morrendo, perece por falta de conhecimento, porque não conhece a minha palavra. A palavra de Deus serve para Deus falar comigo, mas ela serve para eu entender as coisas de Deus. Deus se revela para mim através da sua palavra. Daniel ficou doente, tentando entender, e ele começou a orar, e ele orou pedindo perdão pelos pecados dele e do povo. Daniel era um bom homem,
Ele buscava a Deus em oração, mas não era o suficiente para ele. E ele começou dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, o pecado do povo. Nós temos pecado contra o Senhor. E ele começou a orar, pedindo perdão e pedindo a Deus que o ajudasse a entender a profecia. E quando Daniel estava orando, alguma coisa aconteceu, uma coisa diferente. De repente, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, o anjo Gabriel, que tinha observado na minha visão do princípio, veio rapidamente, voando e me tocou. Que coisa tremenda. Daniel estava ajoelhado orando, quando o anjo Gabriel, que ele tinha visto entre aqueles dois anjos no começo da visão, veio correndo, voando e o tocou. E Daniel sentiu o toque do anjo Gabriel. O anjo Gabriel é o anjo que foi colocado no lugar de Lúcifer depois que ele se rebelou. E ele é o anjo mais importante do céu. O anjo Gabriel, sempre que trata das coisas da terra, ele vem para fazer comunicação entre o homem e Deus. E o anjo Gabriel veio e tocou em Daniel. Ele estava orando e o anjo tocou. Da onde veio esse anjo? De onde ele veio? Que coisa fantástica. O anjo disse para Gabriel assim: no princípio das tuas súplicas, Daniel, saiu a ordem, Deus me deu a ordem lá no céu, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Que coisa tremenda, queridos. É desse jeito que Deus trata com você na sua casa. Daniel se ajoelhou para orar, e o anjo Gabriel no céu. E quando Daniel começou a orar, o Senhor Deus olhou para o seu servo Daniel, um ser humano pecador e miserável como você e eu, e disse: Gabriel, corre e atende o desejo de Daniel. Ele quer saber a profecia, explica para ele. E antes de Daniel terminar de orar, o anjo Gabriel tinha saído do céu e tinha voado por todo o universo, e chegou para Daniel e tocou em Daniel e disse: antes mesmo de você terminar a oração, eu estou aqui para atender a sua súplica. É desse jeito que o Senhor Deus trata com você e comigo. Quando você se ajoelhar para orar, não tenha dúvida de que o anjo do Senhor se acampa ao seu redor, de que ele está ali do seu lado, falando com você, ouvindo a sua prece, levando diante de Deus, trazendo coisas de Deus para você. Abra os olhos e os ouvidos. E aí ele começou a explicar a visão para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade. Quem que é o povo? O teu povo. O povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Você encontrou ali no meio desse verso as palavras que faziam no dia da expiação, cessava a transgressão e etc e tal. Olha só, 70 semanas estão determinadas. Em hebraico é o mesmo que separar. O anjo diz: Daniel, o Senhor Deus me mandou aqui para explicar a profecia. Vamos começar explicando assim, dividindo em partes. 70 semanas, das 2.300 tardes e manhãs, de 2.300 anos, separa 70 semanas. E esse é o tempo. Então quer dizer que 70 semanas, contando em dias, são quantos anos? 490 anos. De 2.300 anos, Daniel, separa 490 anos. 70 semanas sobre o teu povo para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, trazer justiça eterna e ungir o santo dos santos. O que estava querendo dizer isso aí? O que acontecia no santuário lá mesmo? Cessava a transgressão, dava fim aos pecados e trazia justiça eterna. Só que agora tem um item novo. Qual é? Ungir o santo dos santos. O que será que isso está querendo dizer? Finalmente nós vamos saber agora quando começam as 2.300 tardes e manhãs, através de um texto bíblico. E o texto é esse: sabe e entende, o anjo disse, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Antes ele tinha falado de quantas semanas? 70. Agora ele diz: bom, 70 semanas
Agora vamos pegar essas 70. De 2.300 separou 70. Agora vamos separar 7 mais 62 para acontecer tudo isso. Está complicada a coisa? Olha lá. Quando começou a contagem? Desde a saída da ordem para reconstruir e reedificar Jerusalém. Jerusalém estava destruída. Deus falou: quando sair a ordem para reconstruir Jerusalém, Daniel, aí você conta. Começa a contar, e dali em diante você vai contar 2.300 anos, e aí o santuário vai ser purificado. Mas antes você vai separando. Olha lá, Deus separou assim, lá em Esdras 7, de 11 a 26, conta direitinho, exatamente, quando o rei deu o decreto para reconstruir Jerusalém. E a gente, por essa descrição, procura na história, e a gente vê que esse ano era o ano 457. A Bíblia é um livro exato. Deus não coloca nada ali por acaso. E bem-aventurado, bendito é o homem que estuda a palavra de Deus e as Escrituras. Lá em cima 2.300 anos. Lá em cima 70 semanas separadas. Lá embaixo o ano é o ano 457. Depois de 457 anos, o que ia acontecer aqui do outro lado? O santuário seria purificado. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até ao ungido. Quem que é ungido? Até ungido. Ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Separa agora 7 semanas e 62, até ungido. Ao príncipe. Foi essa profecia que os reis magos estudaram. E eles viram essa parte. 7 semanas, mais 62, desde a ordem para reconstruir e restaurar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe. Quem é ungido? O príncipe. Eu não posso falar, é a Bíblia mesmo que tem que mostrar. São 7 semanas mais 62, 7 semanas, 49 anos, 62, 434 anos. A gente já fez a conta só para ficar mais fácil para você. Agora vamos ver, 70 semanas lá em cima, mas dentre as 70 separa 7 mais 62, que vão dar quantos anos mesmo? 49 anos mais 434, e o total é 483 anos. Até o quê? Até o ungido cai em que ano? 27, no ano 27 da nossa era. O que ia acontecer no ano 27 da nossa era? Até o quê? O que tinha dito a profecia? Até ao ungido, o príncipe. Quem que é o ungido? O príncipe. Quem é ungido? O príncipe. Eu não disse nada, foi você que disse. A Bíblia que tem que falar. Vamos ver, até ungido. Vamos ver quem é ungido, o príncipe. A palavra de Deus diz que a palavra Meshiach é o mesmo que ungido, e que quer dizer Messias. E olha só, no dia do batismo de Jesus, as palavras de Deus em Mateus 3,16, Deus falou as mesmas palavras que se usava para ungir os reis. Ou seja, quando se ungia um rei, quem ungia o rei, o profeta dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele ungia o rei. E quando Jesus foi batizado, o que Deus disse? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando o Messias foi ungido? No dia do batismo. E quando que isso aconteceu? Foi revelada a data do batismo. O batismo de Jesus, ele foi ungido no dia 27, no ano 27 da nossa era. Por isso os reis magos olharam e disseram: uau, isso aqui cai no ano 27, ou seja, cai há uns 30 anos para frente. Será que é agora? Será que é daqui 30 anos? O fato é que nós estamos perto. Por isso, quando eles viram a estrela, os anjos se movimentando, e que eles detectaram como uma estrela, eles disseram: a profecia diz que está perto. A gente não sabe se é agora, se é daqui 30 anos, quando? Mas vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Que coisa tremenda eram esses reis magos, porque eles criam em Deus, e eles criam na palavra de Deus, e eles estudavam as Escrituras para saber o tempo no qual eles estavam vivendo. E Deus vai revelando para você e para mim, mais para frente, o tempo no qual estamos vivendo, porque ali nós paramos no ano 27, mas olha, o santuário seria purificado muito depois. E o que será essa tal de purificação do santuário? O que será que é isso? Últimos detalhes. A profecia dizia assim: e ele fará, ele, o ungido, vai fazer firme aliança com muitos.
por uma semana. Opa, já tinha tido 7 semanas, mais 62, que dá quantas semanas? 69. Agora ele diz que ele vai fazer aliança com muitos por uma semana. Com mais uma semana vai formar quantas semanas? 70 semanas. Uau! Deus completou as 70 semanas, separou 7, 62 e mais uma, e disse: esse ungido, o Messias, ele vai fazer uma forte, uma firme aliança com muitos por uma semana. Que aliança vai ser essa? Agora nós vamos ver a firme aliança. Onde vai dar isso aí? Se a gente estava no ano 27, uma semana dá quantos anos? 7 dias são 7 anos. 7 anos. E a gente vai cair em que ano? No ano 34 da nossa era. Essa aliança iria até ali, mas tem mais novidade, porque Deus vai fazendo mais surpresas para nós. Essa firme aliança, hoje vocês não vão saber o que é, só no próximo programa, vai ficar para amanhã. Porém, você vai saber o que acontece agora, a próxima novidade. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quando cessou o sacrifício? Na metade da semana. A metade da semana cai em que ano? 31 da nossa era. É a metade. O que será que ia acontecer na metade da semana? Fará cessar o sacrifício. Jesus foi batizado no ano 27. E o que será que aconteceu no ano 31 da nossa era? O que será que aconteceu? Metade da semana dá 3 anos e meio para lá, 3 anos e meio para cá. Que sacrifício foi esse que ele fez cessar? Fala para mim agora. Qual foi? Vocês que disseram, eu não falei nada. A Bíblia que tem que falar. Vamos dizer o que a Bíblia fala, mas eu estou querendo que vocês respondam mesmo. Quando cessou o sacrifício? Mateus 27, 50 e 51. Aí Jesus deu um brado forte e morreu. Então o véu do santuário se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Jesus na cruz clamou e morreu. E quando Jesus morreu, o véu do santuário que separava o lugar santo do santíssimo se rasgou de alto a baixo. E Jesus tinha dito um pouco antes o quê? Está, que quer dizer? Está pago. Eu paguei o preço. Eu sou o Cordeiro, eu paguei o preço do pecado. Eu derramei o meu sangue. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado, está pago. Paguei a dívida do pecado. E o véu do santuário se rasgou de alto embaixo. Ele tinha feito cessar o sacrifício. A lei cerimonial, a lei que dizia que tinha que matar o cordeiro, tinha acabado de ser abolida. E eu quero de novo, de todo o coração, eu tenho pedido a Deus em oração, enquanto eu estudo e oro na minha casa, para que a minha sinceridade e o meu coração transpareça nas palavras que eu profiro. Mas, meus queridos, cada vez que alguém disser para você que a lei de Deus foi abolida na cruz de Jesus, porque Paulo diz isso, saiba que a lei que foi abolida na cruz foi a lei cerimonial, a lei de ordenanças, que dizia que o cordeiro deveria morrer, que dizia que todo dia tinha que ser feito um sacrifício, 2 sacrifícios, que dizia que uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo. Essa lei foi abolida. Essa era a lei de ordenanças. Agora o cordeirinho não tinha mais que morrer. Por isso Deus rasgou o véu do santuário de alto a baixo para dizer: o meu filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu, não tem mais que ter o sacrifício. Essa lei foi abolida na cruz. Deus não poderia ter abolido a lei dos 10 mandamentos, porque senão seria permitido matar, roubar, mentir, furtar, adulterar. Senão Jesus não teria dito: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Todo aquele que diz que me ama e comete pecado, na verdade é mentiroso, e nele, mas não. Todo aquele que me diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Você consegue entender isso?
Lê de novo os evangelhos. Lê de novo as cartas, epístolas. Lê de novo o Novo Testamento todinho, com a visão de que a lei que foi abolida foi a lei cerimonial de ordenanças, e não a lei dos 10 mandamentos. Lê de novo e vê a luz do evangelho brilhando. Porque se existe um santuário, eu não vou falar isso, só amanhã. Mas vamos lá. Agora veja. Foi revelada a data da morte de Jesus. Em que ano Jesus morreu mesmo, antes de eu mostrar, porque você já viu? No ano 31, na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Você viu que cruz bonita essa? Vou até voltar, peraí, olha lá. No ano 31, no ano 31 da nossa era, foi a data da morte do Senhor Jesus. E o que será que ia acontecer no ano 34? Porque a aliança com muitos ia até o ano 34. E o que será que vai acontecer ali? 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. O que será? Isso com certeza você não vai ficar sabendo hoje. Mas eu quero terminar dizendo para você que o santuário, ele transpira graça por todos os lados. O Senhor Jesus morrendo de graça por você e por mim, de graça. E aonde entra a lei de Deus então? Ela entra assim: eu sou pastor e realizo casamentos, e toda vez que eu faço casamento, na minha frente tem uma noiva e um noivo, e muitas das vezes eles choram, e eu sei por que a noiva está chorando. Lógico, experiência. Ela está chorando porque ela está pensando assim: meu Deus, quanta fraldinha eu vou ter que trocar, quanta louça eu vou lavar, quanta casa eu vou arrumar. E ela está chorando por isso. É ou não é? É por isso que ela chora? Quando você casou, você pensou nisso? Naquele momento, você estava assim e começou a chorar. As fraldinhas. Não, né? Chora por quê? Está feliz da vida, está se casando, entregando a vida para a pessoa que ela ama. E ele também. Os noivos choram mais que as noivas ainda. Isso é o que eu vejo. Casamento, o noivo chora mais do que a noiva. E ele está pensando: quanta conta eu vou ter que pagar? É isso? Não. Quantas tarefas eu vou ter que dividir com ela? Também não. Ele está feliz, emocionado, porque ele está entregando a vida dele à pessoa que ele escolheu, de livre e espontânea vontade. É por isso que ele está chorando, porque ele ama, ela ama, por isso eles estão chorando. A lei entra assim: quando eu entrego o coração para Jesus, eu não vou ficar pensando na lei. Mas espera aí, o que eu vou ter que fazer? Não, eu entrego por amor. Aí Jesus muda o meu coração, e eu tenho prazer em fazer a vontade de Jesus. E eu não vejo a hora que acaba o expediente no meu trabalho para voltar para casa, porque eu tenho prazer de ir para a minha casa, de estar com a minha esposa, estar com os meus filhos. Eu tenho prazer nisso. Você entende? Amor, paixão, é assim que acontece com Deus. É assim a lei de Deus também. A graça é que manda. De graça nós somos salvos, pela graça. Sacrifício, intercessão e juízo. Você já pensou em olhar o santuário? Vamos pegar agora um helicóptero e vamos subir e vamos olhar o santuário de cima. Está olhando ele de cima agora? Na sua imaginação? Olha ele de cima. Agora eu vou mandar tirar de cima do santuário aquele pano, e nós vamos ver o santuário lá de cima. E olha o que você vai ver quando a gente olha o santuário de cima. Se o slide mudar, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E os móveis? Aqui embaixo tem o que mesmo? O altar, depois a pia, depois a mesa do lado direito, do lado esquerdo o castiçal com as 7 velas. Lá na ponta tem o que? Antes do véu, o altar de incenso. E lá dentro o que? A arca. Uau! E você já percebeu o formato que é isso aí? Deus não faz nada por acaso. E Deus desenhou um santuário em forma da cruz do Senhor Jesus, para que aquele povo soubesse que nós somos salvos pela graça de Cristo, que Ele é o nosso Deus
e que Ele nos segura com seus 2 braços estendidos e as suas mãos perfuradas pelos pregos que você e eu colocamos lá todo dia quando a gente nega o Senhor Jesus e o rejeita. Ele espera a gente de braços abertos. A palavra cruz, em grego, porque Jesus foi crucificado no Novo Testamento, em grego, é stauros. E cada letra no grego tem uma pontuação numérica, um valor numérico. O S é 0, o T é 6, o A é 1, o U é 400, o R é 100, o 0, o O é 70 e o S é 200. Somando tudo isso, dá 777, que significa eterna perfeição. 777, eterna perfeição. O número 7 é importante para Deus ainda, mesmo com Jesus na cruz, mesmo. A palavra de Deus está clamando para você e para mim. A verdade está iluminada aos nossos olhos. Eu tenho 2 chances: ou eu rejeito a palavra e a verdade, ou eu digo: Deus, eu sou impotente para aceitar tudo isso, a minha mente está confusa, mas Senhor, se isso é a verdade, toca o meu coração e a minha vida, eu te peço perdão. Perdão, Senhor, eu peço, não quero me esconder atrás das minhas faltas, encobrindo erros meus. Perdão, Senhor, suplico, quebrei a tua lei, feri teu coração, te entristeci, eu sei. Segura agora minha mão, ajuda-me, Senhor, dá força para eu prosseguir E a paz do teu perdão. Perdão, Senhor, se eu errei. Perdão, Senhor. Perdão se eu deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e o coração. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Perdão, meu Pai, por tudo de errado que eu fiz, por ter me afastado dos ensinos teus para mim. Perdão, Senhor, por atos e até por intenções, por ter me aquecido no fogo das paixões. Eu sei que a tua graça jamais me deixará. O teu amor infinito me purificará. Perdão, Senhor, se eu errei. Perdão, Senhor. Perdão se eu deixei
Senhor, nas tuas mãos e a cada filho e filha tua que hoje se entrega ao Senhor. Ó Deus, somos falhos, pecamos, Senhor, nós temos transgredido a tua lei a cada dia, na mente, no coração. Queremos fazer a tua vontade, Senhor, mas somos impotentes. Aceita hoje a nossa entrega, Senhor, e queremos seguir a sua verdade, e não nos deixa ser enganados por ninguém, Senhor. Que a luz da tua palavra brilhe diante dos nossos olhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.